Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, né, para você que quer crescer, se desenvolver. Vamos falar sobre a importância do inglês na sua carreira, uma forma de você ganhar mais dinheiro, né, que é sempre um foco aqui da página. Nossa convidada especial, Gabi, ela já mandou o convite aqui, vou aceitar. Pra gente começar. Enquanto isso, gente, vai deixando aqui quem é que já fala inglês, quem não fala inglês ainda, quem quer aprender. Como é que vocês estão em relação ao inglês? Boa noite, Gabi, tudo bom? Hello, how are you? Hello! Como você está? Boa noite, gente, tudo bem? Tudo bem, senhora? Também, tô bem, tô feliz porque você aceitou o convite pra gente bater esse Eu papo. acho que o som fica melhor assim, ó. Tá melhor? Deixa eu ver. O meu namorado entrou aqui, gracinha. Não tô entendendo nada. Ele também tá aprendendo, tá, gente? Tá aprendendo português, ele? Tá aprendendo português também. Tá bom, que ele pratica. Não é só inglês, não. Arrasou. Arrasou. Gabi, então conta aí, vamos nos apresentar, né? Tem gente da sua página, tem gente da minha página, então se apresenta aí, que depois eu me apresento também rapidinho. Conta um pouquinho sobre você, sua história, por favor. Não, vou ter que resumir tudo aquela apresentação em 1 minuto, né? Sim. Meu nome é Gabriela, eu moro, nem sei onde que eu moro mais, porque o Trump baniu nós de ir embora agora de novo, com isso financeiro. Ah, pode pôr filtro também, né? Pode pôr, tô tentando achar um aqui interessante. Peraí, que eu vou pôr um filtro também. Ai, Então é o seguinte, gente, eu já morei, eu saí do interior de Minas Gerais e fui morar em Belo Horizonte, depois eu fui embora pro Rio, né? Eu saí bem do interior mesmo, tipo da roça. Pra mim, isso é uma conquista, né? Quando você sai de um lugar que é bem assim, interiorzão, parece que saiu ainda mais, você foi saindo no mundo, né? Aí, a Thaís vai mudando. Aí, então, depois do Rio de Janeiro, eu fui morar na Irlanda, né? Até os meus 26 anos, eu não falava nada de inglês. Aqui, melhorou, né? Eu não falava nada de inglês. Então, eu era travadona. Eu era aquela pessoa que tinha bloqueio, que perdeu oportunidades de trabalho. Ó. Eu tentei fazer entrevista na Price, que a gente fala, né? Na Ernst Young. E eu não passei nessas entrevistas, porque eu não falava inglês. E eu era uma ótima candidata. E nessa época eu estava fazendo um MBA na Fundação Getúlio Vargas, né? Então aquilo foi muito frustrante para mim, né? Aquilo era uma coisa que eu tinha que superar, porque aquilo começou a me prejudicar de uma forma assim, a gente fala, vertical já, né? Tipo, comecei a perder coisas na minha vida porque eu não sabia. E era um sonho para mim entrar nos Big Four naquela época. Nossa, você não sabe como eu chorei na época. E meu irmão tinha muita facilidade com língua. Ele era fluente em inglês, em espanhol. Ele falava japonês, mas ele não era aquela pessoa nerd, né? Então eu comecei... na época que eu estava na Fundação Getúlio Vargas, quero conhecer um mineiro de verdade. Pois é, eu sou tudo aqui de Minas. Gente, eu não vou se prestar atenção do trem aqui e conversar. Então eu vou falar primeiro aqui, depois eu vou olhar. Então, se a gente não responder alguma pergunta, porque eu gosto de interagir também, vocês fazem a pergunta de novo, por favor, tá? Eu tava falando inglês agora e você sabe que a gente fica meio lento, né? Então... Confundindo já as línguas tudo, né? Já... Então, o que acontece, gente? Eu fui falar com o André Barcauí, que na época eu estudava na FGV, eu queria mudar para finanças, eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia se eu ia embora. Falei, gente, eu vou terminar o MBA e eu não sou fluente em inglês. Tipo assim, eu me senti uma farsa, né? Porque MBA é totalmente internacional. Aí eu fui falar com o André Barcauí, que era o coordenador do curso de finanças, ele falou, Gabriela, vai embora. Eu falei, nossa, mas eu nem terminei o MBA ainda. Ele falou, vai embora, vai morar fora, vai namorar. Esse homem que mandou namorar, gente. Então, namorar em inglês, não, né? ele falou pra mim, vai namorar em inglês. Ele falou, vai brigar em inglês, vai caçar uma encrenca em inglês que você vai ver, que você vai aprender rapidão. Porque eu falei pra ele que eu era bloqueada, né?
Então, assim, eu até dou esse conselho para algumas pessoas, tá, gente? Tem gente que me acha meio doida, não é doideira, não. Isso é porque é o seguinte, quando você tem emoções em outra língua, você é muito mais propenso a gravar aquela língua, né? Então, tudo que você mistura emoção, você vai aprender. Então, depois disso, eu fui para Irlanda, morei na Irlanda 2 anos, né, na Europa. Pra quem não sabe, a Irlanda é pertinho do Reino Unido, então eles começaram a falar inglês acho que tem alguns anos, né, porque a rainha dominou lá a Irlanda, né. Tem que contar um pouco da história também. A rainha dominou lá a Irlanda e os irlandeses perderam o direito de falar em gaélico, né. Só que o irlandês deles não tem o thank you, o thing, sabe? Então esse TH que a gente escuta bastante, eu não aprendi lá. Apesar de ser super fluente em inglês, eu não falava o TH, tá, gente? Então isso não é essencial na vida. Todo mundo me entendeu a vida inteira. Então, depois de lá, eu comecei a trabalhar para uma empresa alemã. E nessa empresa alemã eu aprendi muitas coisas sobre cultura, né? Muitas coisas na vida. Oi, Denilson. Eu amo quando o Denilson tá nas minhas lives. Eu sou super fã do Denilson, gente. Compro o livro dele, Gramática de Uso. Inglês na ponta da língua. Eu adoro o livro dele, eu sempre uso. Então, depois que eu trabalhei nessa empresa alemã, aí que eu fui super valorizada, porque eu achava que lá na Alemanha todo mundo falava inglês, mas não, eles falam inglês super mal. E eu comecei a ajudar a galera do meu trabalho, sabe? E eu fiquei fluente, gente, muito rápido, na minha opinião. Tipo, 2 anos e meio eu tava, tipo, bem na vida. Esses trem de 3 meses é tudo mentira. Aí depois que eu voltei pro Brasil, eu fiquei tão triste, eu fiquei com aquele choque reverso. Aí eu comecei a namorar um americano. Aí fui pros Estados Unidos e agora eu não sei mais onde que eu moro. Essa que é a história. Um pé lá nos Estados Unidos, outro pé cá. Eu fico metade do ano aqui, vou pra lá, e depois ele vem, e a gente não sabe mais o que faz com essa pandemia. Daí também na vida, né? Ah, tá certo. Deixa eu contar um pouquinho então da minha história para quem não me conhece. Para quem está entrando agora, eu deixei o tema fixado aí, como o inglês pode te fazer ganhar mais dinheiro. Então, é um bate-papo aqui sobre inglês. A gente vai falar um pouco, né? Na primeira parte da live, a gente vai falar sobre a importância do inglês no desenvolvimento da carreira, o que faz de fato a gente ganhar mais dinheiro por conta do inglês. E na segunda parte, a gente vai dar umas dicasinhas de como melhorar o idioma, de como estudar. Então, a Gabi vai dar umas dicas aí também pra gente no final, tá? E It's você been que tá beautiful. entrando agora aí também, aproveita essa setinha, o aviãozinho aqui, e compartilha com todo mundo, manda pros amigos, para todo mundo que quer aprender inglês ou, enfim, que quer dica, quer ganhar mais dinheiro com inglês, então ajuda a galera aí, tá bom? Me apresentando, então, para quem não me conhece, me chamo Thaís, sou fundadora do Diário de Finanças, um projeto de finanças, de educação financeira, né? Meu objetivo é facilitar a linguagem aí para fazer as pessoas, ajudar pessoas a realizar sonhos através da organização, do planejamento financeiro. Então, por conta disso, eu comecei, né, há um tempinho atrás, a compartilhar meu conhecimento de planejamento financeiro, de finanças pessoais e também de investimentos na página. Hoje eu sou consultora, educadora financeira também. E a minha relação com o inglês é bem... Como que eu posso dizer? Eu amo inglês, eu sou apaixonada por esse idioma. Sempre gostei, sempre gostei. E tem muito tempo que eu estudo inglês. Só que é aquilo, né? O estudo convencional, aquele tradicional, não é o suficiente para a gente ter fluência no idioma. Então, normalmente, a gente tem aquelas aulas, os cursos focam muito na gramática, né? Então, é basicamente a forma como eu aprendi, como a maioria das pessoas nos cursos tradicionais aqui no Brasil. Então, eu acabo que fiquei sabendo, assim, o básico, mas eu não consegui... sabia me comunicar o básico, mas eu nunca consegui alcançar a fluência. Então, acho que meu maior desafio hoje é alcançar a fluência, porque eu, de fato, sou apaixonada. Consigo me comunicar, consigo... Já morou em Londres, né? Já fiz um intercâmbio em Londres para poder tentar dar uma puxada aí no inglês. Enfim, consigo ter essa comunicação, mas ainda está longe de ser a fluência que eu preciso ter. Em relação... Eu lembro quando eu estava na faculdade e
tem aquela época de trainee, né? Quando a gente vai chegando no final, assim, da faculdade, a gente começa a receber um monte de e-mail de oportunidade de emprego, trainee. Eu lembrei dessa situação porque a Gabi contou a história dela do emprego que ela tentou, né? E assim, para quem não sabe o que é trainee, é um programa, né, que tem nas grandes empresas. Normalmente esse programa, eles têm mesmo empresa grande, empresa boa, que paga bem. Então é um programa de contratação, né? de contratação, que contrata universitários, né, aquela galera que está quase se formando, ou até 2 anos ou recém-formados, né? Quase se formando ou recém-formados. Então são empresas grandes, pagam bem. Então é um programa de 2 anos aí. E aí eu comecei a receber uma chuva de e-mails assim, com oportunidades e tal. Mas todas as oportunidades para trainee requer o inglês. É obrigatório ter inglês. Então, assim, eu comecei a perceber que além do inglês ser um idioma que eu gostava naturalmente, né? Além disso, ele era essencial para eu me desenvolver, para eu crescer mais como profissional, para alavancar na carreira. Então, em todos os sentidos, hoje o inglês é um idioma universal. Todo lugar que a gente vai, a gente precisa, né, ter esse idioma para se comunicar, enfim. Então, esse é o motivo também de ter escolhido esse tema para trazer para cá. Porque eu acho que tem tudo a ver com finanças. Nosso objetivo é querer aumentar a nossa fonte de renda. Então, isso envolve aperfeiçoar as nossas qualificações, né, a fim de ter uma renda maior. Então, agora eu vou passar a palavra para a Gabi, para ela dizer para a gente aí quais são as principais dificuldades que... Não, vamos começar pela importância. Qual a principal importância que você vê, né, justamente nesse lado assim, de aprender o inglês, de ter que se comunicar em inglês? E também já pode emendar aí nas principais dificuldades das pessoas, que elas têm bloqueio que tem em relação ao inglês. Então, a gente percebeu com essa crise toda o seguinte, muitas empresas não estavam acostumadas a trabalhar online, né? As empresas acabaram percebendo que trabalhar de casa hoje em dia é só mais um fator, que muita gente não tinha percebido isso. Tanto quanto quando eu voltei aqui para Minas Gerais, eu fui trabalhar numa empresa e eu era a pessoa home office. Eles faziam eu lá todos os dias, eu achava um absurdo, vou falar a verdade. Porque eu já tinha a cabeça totalmente fora do modelo padrão, porque eu trabalhei para uma empresa alemã e eu ganhava, a primeira coisa, gente, eu ganhava em dólar. Era muito bom. Tipo, eu morando aqui no Brasil, ganhando em dólar, é o sonho de todo mundo. Se você ganha hoje em dia $1.000, chega aqui no Brasil, tá quase R$6.000. Tipo, $1.000 é um salário básico. Então, começando por aí, né? Alguns trabalhos eu continuava fazendo e eu ganhava, na verdade, em euro, né? A gente convertia para dólar porque inglês é a língua oficial do business. A gente vai falar o seguinte, todos os lugares que você for fazer business, Reino Unido, Estados Unidos, só a China é muito populosa, mas agora saiu aí ontem a notícia que o Trump tá quase proibindo que os chineses estudarem nas faculdades dele, porque a China proibiu as pessoas de entrarem lá. Então, por que os Estados Unidos vão deixar eles ir lá, aprender o idioma deles, depois usar isso como, né, sabe-se Deus o que aconteceu. Mesmo, de repente. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu sei que o inglês é a língua mais falada, é a língua que os chineses têm que falar, mesmo que o mandarim seja a língua mais... na verdade, o mandarim é a língua mais falada, mas o inglês é a mais usada, é isso que eu quis dizer. Por mais que, tipo assim, por população eles ganham na Ásia, mas por uso a gente ganha o inglês, que é toda essa parte do mundo aqui, ó. Desde a Europa, por exemplo, nos países da Europa, quando você viaja, a maioria das coisas vai ser em inglês, né? Alguém perguntou uma curiosidade, por que os alemães gostam mais da palavra... Não faço a menor ideia. Eu aprendo alemão, mas assim, gente, sou bem básica no alemão, tá? Nossa, Deutsch, estou aprendendo. Eu misturo tudo também. Então, se você... No alemão. Se você é uma pessoa que trabalha para empresas, falar inglês já vai te pôr na frente de tudo. Primeiro começando pelo processo de trainee, né? Depois continuando para o seguinte, quase todas as empresas, você tinha perguntado assim, que profissões, gente? Engenharia, TI, administração, turismo, comércio exterior. Então é o seguinte, a maioria das áreas, mesmo que não sejam essas áreas, se a empresa for multinacional, tiver qualquer
contato exterior que você tem que usar a língua, você vai ter que saber falar. E tem gente, e tem empresa, gente, que pede inglês sem nem usar, ela quer que você saiba o trem, né? Uhum. Essa é a verdade também. Então, assim, isso é uma coisa que, se tiver uma eventualidade de usar inglês, você vai ser a pessoa escolhida para viagem, você vai ser a pessoa escolhida, mesmo que você não saiba tanta coisa, você é a pessoa que sabe inglês, você vai entender como ser bilíngue é uma coisa usual, né? Então, quando eu viajei, na maioria dos lugares a gente fala inglês, né? Você vai para os Estados Unidos, mas você escuta sotaques do mundo inteiro. Você vai para a Europa, para a Irlanda, para o Reino Unido, você vai escutar sotaques de tudo quanto é gente. Então, de cada 10 pessoas que falam inglês, em volta de 7, 8 pessoas são estrangeiras. São não nativas, que eu falaria, né? Estrangeiras, são não nativas. Então, o inglês é a língua que mais se usa, e quando você vai fazer um intercâmbio, né, todo lugar que você for, você vai achar brasileiro. Só que para você aproveitar mesmo o seu intercâmbio, conhecer pessoas de outra cultura, gente, o famoso networking que a gente conhece, né? Para fazer networking sem falar inglês fica muito difícil, porque você fica um falante muito básico, então você não consegue ter profundidade nos assuntos, né? Então, começa por aí. E você tinha falado, o que você tinha perguntado, Thay? Só para não fugir do tema. Acho que a gente falou de profissões, aproveitar o gancho ali, a Elisa. A Elisa foi uma parceira minha do intercâmbio, tá aí acompanhando todas as lives, aí ela tá falando aí da profissão comissária de voo, né? Que também é uma das profissões que precisa do inglês. Comissário, oi, Nirma. Eu não sei se a gente chegou a entrar nesse assunto. Sim, você estava falando de algumas profissões, tem umas profissões que são obrigatórias o uso o idioma, né? Outras nem tanto. Tem umas que é importante para poder alavancar, dar um destaque, né? Realçar, e outras são de fato obrigatórias, que nem eu comentei desde o início, quando eu tinha oportunidade de trainee. Então, eram funções que exigiam a maioria, eu acho que 99% das funções exigia o idioma, o inglês. E eu acho que eu tinha te perguntado sobre a dificuldade de... Não, mas isso a gente pode deixar um pouco mais para o final. Que no final a gente vai dar umas dicas de estudo, né? A forma de estudar o inglês. Então a gente coloca mais para o final, as dificuldades das pessoas. E a gente pode agora falar um pouco mais sobre essa questão mesmo de profissões. Então, algumas profissões que são... Eu tinha até separado aqui algumas profissões que são obrigatórias, ou para a gente dar de exemplo aí para o pessoal. A Elisa já falou comentário de... eu citei aqui algumas também, né? Comissária, engenharia, TI. Gente, tem muito mercado para TI, fora que a gente fala IT, né? Que só muda a sigla. Administração, marketing, comunicação, turismo, comércio exterior e muitas outras que não estão listadas aqui, que depois você deixa um arrasta para cima de um vídeo da Natália Arcuri falando como que ela enriqueceu também, que a Natália Arcuri é fluente. Eu também já vi. Contabilidade, né? Contabilidade mais voltada para empresas do exterior, as Big Four. Isso, então, aí no caso da contabilidade entra até num outro tópico que eu queria colocar aqui, porque uma coisa são as profissões obrigatórias que a gente mencionou aqui, e que exige, né? E outra coisa são as profissões que não exigem necessariamente o inglês. Mas é um plus, né? E isso é um plus e faz alavancar a carreira, né? Então a contabilidade acho que entra nessa categoria, porque não que seja obrigatório ter o inglês, mas quando você tem, você se destaca. E, inclusive, nesse vídeo da Natália que você mencionou, eu acho que é o mesmo, ela também falou algumas coisas em relação a isso. Você pode ser, que nem no caso ela mencionou, promotora de evento. Você pode ser uma promotora de evento normal, só com inglês. Mas a partir do momento que você tem o inglês, você já Você tem... atende, Tá num outro nível, entendeu? Você já pode atender outras pessoas, o que você ganharia de cachê ali, isso faz dobrar, entendeu? Então, outras profissões. Secretária também, a secretária pode ser aquela secretária que não tem o inglês, mas a partir do momento que ela tem, ela já dobra, triplica o salário dela, né? Com isso. Repórter também, e foi também uma das profissões que a Natália também comentou, porque dá outras possibilidades. Uma coisa é você ser jornalista, jornalista, exato. Uma coisa é você ter essa profissão e você tá limitada, né? Só aqui no Brasil, com esse tipo de reportagens mais locais e tal. Agora, a partir do momento que você tem já esse outro idioma que é universal,
você já pode ser, qualquer oportunidade que tiver, você já é direcionado, consequentemente, está ganhando mais. Então, o É, inglês... a Ana Cris também falou que a Ana Almada falou todas as vagas de contabilidade pedem inglês avançado, praticamente, né? Porque vão ser de multinacionais e tudo mais. Isso que eu ia falar, provavelmente multinacionais. Grandes empresas não adianta, praticamente até para contabilidade, que nem a Ana Para falou tudo ali, eles vão pedir. vai pedir o inglês avançado. Então, E dependendo da... sabe como que eu saí de uma multinacional, que eu entrei numa multinacional finalmente, e sabe qual que foi a minha sacada do inglês? Eles me pediram para traduzir um documento do espanhol para o inglês, para um banco suíço lá, e eu queria fazer um teste, na verdade, né? Porque como eu tive muito tempo fora do mercado formal, que eu prestava serviço para essa empresa alemã, eu falei, gente, eu vou trabalhar na empresa, mas eles não ofereceram um salário nada legal. Tipo, eu já estava desmotivada por causa do salário, né? Mesmo sendo interior, aí eles me pediram para traduzir esse documento e eu falei assim, poxa, desafio, né? Eu ainda não tinha traduzido documentos para a empresa, eu já tinha traduzido coisas de universidade. E eu traduzi esse documento muito rápido, isso é caríssimo, é tipo, eles cobram 30 euros, 30 dólares por página. Então o documento vale assim uns 5 conto, 8 conto, eu fiz aquilo lá, 8 conto, né? 8 mil. E eu fiz aquilo lá, menina. Eu pedi 10 dias, fiz em uns 5 dias e fiz muito bem feito. Eu falei, gente, se em 10 dias eu fiz uma coisa que me pagaria 5 mil, eu tô aqui ganhando tipo 2 e pouco, o que eu vou ficar fazendo aqui? Aí eu meio que já fiquei desmotivadona e no outro mês eles já perceberam também. Tipo, foi meio. Ainda bem que foi um acordo. Eu não precisei ficar fazendo hora para ir embora e eu já ia, né? Eu pediria para sair. Então a gente já chegou no fim daquele mês já sabendo que a Gabriela tava, entendeu? E eu queria ir embora mais cedo, eu sou terrível. Fui uma funcionária assim, não exemplo. Eu não entendia por que eu tinha que fazer aquilo, entendeu? Eu não sou. A Thaís olha pra mim, por isso que eu falo, gente, vaza daí. Hã? Seu negócio é empreender até a sua empresa, trabalhar por conta própria. Acabou que eu saí de lá e logo já consegui outro freela, que o povo fala, né? Outro trabalho para essa empresa alemã. Então, 200 euros, 250 euros que eu ganhei num trabalho, tipo assim, de 2 dias, era quase meu salário aqui. Eu falei, não. Então, eu me sentia muito mal de ficar, tipo, doar minhas 8 horas por dia, eu ficava alucinada. Eu sentava lá e ficava pensando nas minhas ideias, tipo, eu vejo um negócio, eu já penso assim, gente, como que eu posso fazer business com aquilo? Então, eu não sou a pessoa que gosta de trabalhar em empresa. E a Mente maior inquieta. dificuldade é a mente inquieta. A maior dificuldade que você estava falando para as pessoas aqui falarem é. O João Paulo trabalhou comigo. Mas eu nunca falo mal da empresa, tá? Gente, sou muito grata, a empresa me acolheu. A maior dificuldade das pessoas é de falar, mas é uma dificuldade mais de adulto, né? Porque para a gente falar, a gente tem que cometer erro, igual para empreender. As pessoas têm medo de empreender, têm medo de falar, porque é o risco que a gente toma. Você sabe que você vai se passar por ridículo, você sabe que se você empreender, você vai ter risco. Bem, João Paulo. Então, as pessoas têm medo do ridículo, as pessoas têm medo do risco, medo de perder, né? Ridículo é você perder crédito. Quando a gente fala de investimento também, para tudo que a gente tem risco na vida. O risco de falar e de ser feito de chacota, né? O risco de investir, de perder aquele dinheiro. Mas tem uma coisa que você nunca perde, que é a lição, é o aprendizado, né? Então, uma das perguntas que estava aqui, né, Thaís, é se investimento em inglês, se eu acho que é investimento, se é gasto. Investimento em nenhum conhecimento jamais será um gasto. Jamais. Então, o meu namorado falou até aqui antes da live, ele falou, knowledge is never a spend. Vai ser sempre um investment. Exato. Então, learning is an investment. Tudo que você aprende. Se você puder investir em alguma coisa na quarentena que você não sabe, investa em conhecimento. Você tá aí, não sei o que eu faço. Hã? E é uma coisa que eu sempre falo aqui na página, né? Porque às vezes as pessoas, na hora até de separar o que é custo, despesa, né? Às vezes acaba, sei lá, muita gente põe como supérfluo conhecimento.
Então, eu sempre foco aqui, é investimento. Investimento é aquilo que vai trazer um retorno, um benefício para a gente. E conhecimento sempre vai trazer os melhores retornos, né? Então, sim, se alguém tinha dúvida, não tenham mais, é investimento. E outra coisa é que na nossa época não tinha esse material gratuito todo que tem na internet. Eu dou aula no YouTube de graça, mas é claro que para mim isso é um business, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas nem tudo é de graça. Hoje, uma estratégia empresarial, uma estratégia é dar conteúdo gratuito. Olha que maravilha, gente, todo mundo ganha. Só que muitas pessoas não conseguem aprender com conteúdo gratuito, porque o professor, né, por isso que eu comecei a dar aula, eu percebi que o professor nunca vai ser dispensável, que para você evoluir rápido, você tem que conversar com alguém, você tem que sentar e falar, né? E mesmo eu tendo um namorado americano, tem muita gente que pergunta, eu tenho um professor americano e uma professora britânica, porque depois que eu comecei a ter aulas com eles, eu vi como eu evoluí, né? A minha intenção é ser quase uma nativa, se passar por nativa. Então, mesmo tendo conhecimento gratuito, gente, ter um coach, um professor, vai acelerar o seu resultado. Então, nunca vai ser jogado fora. Professor bom, né? Tipo, se você vê ali que você, o seu nível, se você não estiver evoluindo, se você não sentir evolução, talvez é que esse professor não seja bom para você. Então, assim, você sempre tem que sentir que tá ali evoluindo, igual nas finanças, né? Tá ali rendendo. Então, assim, eu comecei a criar métodos de ensino que nem eu mesmo sabia, porque eu gosto muito disso, entendeu? Então, ficou aqui uma coisa super win-win, que a gente fala, né? Ganha-ganha. E outra questão dos investimentos é a questão de poder investir fora, né? Que muita gente fala assim, ah, mas eu posso investir fora sem saber inglês? Pode. Viaja sem saber inglês para você ver a diferença que é quando você sabe. Você fica independente totalmente. Você fica... saber outra língua, ela vai mudar a sua perspectiva de mundo. Você vai se comunicar em outra língua, você vai pensar em outra língua. Né? Então, sem falar os cursos que você vai ter... 80% do material que existe na internet é em inglês. Cursos na Harvard gratuitos. Eu já fiz vários cursos na Harvard, de graça. Ou seja, você só paga se você quiser o certificado. E eu já perdi essa necessidade de ter papelzinho. Eu gosto hoje de resultado. Então, assim, pra mim, nossa, foi maravilhoso. E não faz só 6 anos que eu aprendi. 6 anos agora. Verdade. Eu ia mencionar isso também, dos cursos, né? Tem muito curso bom, principalmente quem é da área de negócios, assim, que não encontra, de repente, o mesmo nível aqui no Brasil. Então, a gente vai buscar outro curso online, ou até mesmo ir até lá, fazer lá. Enfim, se você não sabe o idioma, se não tem o inglês fluente, até para isso fica complicado. E lembrando que fazendo esse tipo de curso, você vai estar o quê? Aperfeiçoando sua carreira e, consequentemente, aperfeiçoando, você também vai estar alavancando aí e financeiramente também. Porque quem cresce, né, alavanca a carreira, inevitavelmente vai estar também alavancando seus ganhos, seus rendimentos. Então, sempre focar nisso. A Gabi falou né, eu estava aqui pensando, enquanto ela estava falando, da questão tradicional, né, que ela falou de resultados, que o importante é quando a gente está estudando qualquer coisa. O importante é a gente focar no resultado e não se ligar na questão somente do papel, tem um certificado e tudo mais. Obrigada. Alguém elogiou. Obrigada, Zimarizil. Eu estou convencida a aprender o inglês por causa da Gabi. Teve um tempo em que nem na época mesmo, quando eu estava fazendo inglês tradicional de curso e tal, eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, gente, não adianta. E principalmente quando as pessoas me perguntavam. Então, você vai ficar até o final ou você vai pegar o diploma, eles dão o diploma. E, gente, eu não estava nem me importando com o diploma. Eu estava ali para aprender o idioma. Então, acho que em todas as situações, o principal é você focar no aprendizado em si. Então, foca no aprendizado, se doe o máximo para poder absorver e ter um bom resultado em cima disso. Entendeu? Porque papel não é nada quando você não tem ali o resultado que você quer.
É, É aquele então, inglês fluente do currículo, né? exato, entendeu? Ele tá no currículo em inglês Vamos fluente, fazer a não entrevista agora e todo mundo caga na base. passa vergonha, né? Então, assim, não vale a pena mesmo. É, daqui a pouco a gente vai dar uma dica, né, deixar a Gabi dar as dicas aí para estudar inglês, mas antes disso eu queria voltar num tópico aqui de geração de renda extra. Então, Gabi, fala umas coisinhas aí né, falando de dinheiro, o inglês também é uma forma de aumentar a renda através de renda extra, né? De trabalhos extras. Que tipo de renda Vou... extra que você sugere? Nossa, tem muitas coisas. Por exemplo, se você fala inglês e você mora numa cidade grande, você pode ajudar turistas, você pode cobrar por isso. Você pode viajar com pessoas que são brasileiras e não falam inglês. Você pode, se você é empresário como eu, você pode produzir conteúdo, você vai ter dois públicos, né? Você pode dar aulas básicas para inglês iniciante, né? E eu, como professora, hoje, eu nem me intitulo professora, eu me intitulo coach. Porque é o seguinte, o professor, ele vai te dar aula. Eu não gosto de dar o peixe para ninguém, eu gosto de ensinar todo mundo a pescar, porque se você aprende a pescar, você vai pescar em qualquer rio. E se você, né, se eu te der o peixe, você vai comer ele hoje, amanhã você vai passar fome. Então, por isso que eu falo que coach é melhor. E tem muitas outras oportunidades. Por exemplo, quando você viaja, né, você pode fazer um dinheiro extra fora também, né? É claro que tem coisas, né, entre coisas que são legais e ilegais, então assim, mas tem inúmeras coisas que você pode fazer dentro desse leque. E na questão nossa, olha aqui, eu travando agora. De produzir conteúdo bilíngue, gente, é muito bom. Tipo, se você tem um negócio, você sabe colocar a legenda em inglês, você pode vender seu curso no mundo inteiro, praticamente. Você pode vender na Índia, você pode vender na Irlanda, você pode vender na Austrália, você pode vender na Nova Zelândia. Olha quantos países que você vai aumentar seu público de venda, né? Não é só o Brasil mais. Então, é muito bom. Tem vários youtubers que já estão aí com essa estratégia, né? A Lu Levi, eu conheço ela, né? Tem professores que fazem conteúdo, mas muito professor faz conteúdo só para ensinar inglês. O meu conteúdo, ele vai ser para inglês e para finanças também. Eu só estou melhorando aqui, tomando um tempinho, e daqui a pouco eu vou começar a falar de finanças de novo, mas de uma forma internacional. E focar mais também em professores, né? Porque você me perguntou da questão das escolas. Eu não demonizo nenhuma escola, mas sabe o que acontece? É que qual que é a oportunidade que você vai ter de falar numa sala com mais de 5 pessoas? Quanto tempo que você vai poder falar? Que é a maior dificuldade de todo mundo, que é falar, né? Então, é por esse motivo que as escolas acabam resolvendo, igual um professor, né, face to face, que a gente fala, porque é ali que você vai poder falar, igual a gente tá aqui falando agora, uma pessoa que quer virar corredor, quer virar maratonista, o que ele tem que fazer? Treinar, correr, correr, correr. Mesma coisa falar, né? Eu tô ensinando agora português pro meu namorado e tô começando a ter várias outras perspectivas da língua, por exemplo, quando a gente fala de novo, é separado, né? É again em inglês. De novo é um phrasal verb para ele. Eu falei, não, português não tinha phrasal verb. De novo é um phrasal verb, não é? Começa a pegar vários insights, né? De outro ponto de vista. Então eu tô começando a entrar num mundo assim muito louco, né? Viajei na maionese. Mas falar outra língua, gente, definitivamente você não perde nada por isso. E não é uma coisa fácil. Uma coisa que eu queria falar aqui, uma verdade que ninguém fala, é que é uma das coisas mais desafiadoras que, assim, muitas pessoas vivem. Eu já peguei alunos inteligentíssimos que tinham esse desafio também, essa frustração de falar, não aprendi. É porque muita gente banaliza, em 3 meses fluência. Mentira, mentira, demora muito mais, e você tem que ter persistência, né? É igual você mudar seu corpo, por exemplo, você quer fazer yoga. Quanto tempo você demora para fazer uma posição? Quanto tempo que você demora para ganhar músculo? É a mesma coisa, gente. O inglês não é diferente. Tudo na vida é consistência. Então é importante a gente ter, primeiro, clareza do que quer e depois seguir firme naquela direção.
não desanimar com os obstáculos que vão surgir no caminho, com as dificuldades que vão surgir e seguir ali firme naquele foco, naquele objetivo, né? Eu falando de mim, a minha principal dificuldade, como a Gabi falou, né, que também eu acredito que é da maioria, é o speaking mesmo, é falar. Então, quando a gente está nesse processo de aprendizado, a gente escreve com mais facilidade, a gente entende a leitura com mais facilidade, a gente começa a entender, né, tem um listening, né, começa a entender o que estão falando com mais facilidade, mas na hora de falar é a trava. Então, eu acho que o principal desafio para quem está aprendendo inglês e que é o tópico que a gente vai entrar agora aí para poder passar para vocês as melhores formas de estudar inglês. Eu acho que é isso, né? O speaking e a prática, porque precisa ter, primeiro, também uma estratégia de ensino, né? Uma metodologia, né? Bacana, que vai ajudar nesse processo aí, e fazer a gente destravar. De qualquer forma, nada vai ser melhor do que a própria prática, né? Então, acho que uma dica já de cara é procurar contato com outras pessoas, que nem a professora da Gabi falou, vai namorar, vai brigar em inglês, porque acho que é a melhor forma de a gente realmente aprender na marra, porque só tem aquela forma de aprender, mas também dá para contar aí com outras estratégias de aprendizado. Vocês aí que estão escutando aí, a Isa falou, com certeza falaram, tava. E vocês, gente, que estão escutando, qual que é a sua maior dificuldade em inglês? Eu também quero saber. Do resto se você tem vontade de aprender inglês, se você está aprendendo, não sei, fala aí qual estágio que você está da língua, se você tem interesse, e o que você tem mais dificuldade, que eu quero também ajudar o povo aqui, né? A gente fica aqui batendo papo e pode perguntar, gente. Isso aí, ó. A Elisa falou que falar é o que mais trava. Para mim também, falar é o que mais me trava. E para vocês, coloquem aí nos comentários que a gente quer saber, tá? Enquanto a Gabi vai dando as dicas aqui, a gente quer saber de vocês, o que trava vocês, para quem tá aí nesse aprendizado. Se é fluente, já coloca aqui, não, sou fluente, tá tudo certo. Se não é, coloca aí qual a dificuldade de vocês. Então, Gabi, fala aí qual uma estratégia boa, assim, né, para poder a gente estudar inglês legal e ter bons resultados, né? Atualmente, eu acho muito engraçado, muito interessante ao mesmo tempo, porque 3% dos brasileiros são realmente fluentes, né? E esses 5% que a gente tem esse número, tomara que esteja aumentando, esses 5%, essas pessoas falam, mas não são fluentes totalmente, né? Eu gostaria de aprender, mas não sei por onde começar. Você vai começar se interessando, por exemplo. Eu tenho um canal no YouTube, eu falo muito disso, gente. Eu sou iniciante no YouTube, tá? Tenham paciência comigo. Já ganhei dinheiro com inglês dando aula para crianças, mas agora eu não tô falando ninguém enferruja. Quero pôr em prática isso que a Thaís falou. Eu vou até ver se eu arrumo uma solução aqui para os seguidores nossos, por onde começar o curso online vale a pena. Então, todo mundo que está perguntando aqui, vou responder 3 estágios. Por onde começar, se você já começou, e como melhorar, né? Vamos falar das 3 coisas. Se você não sabe por onde começar, começa por assuntos que te interessem, né? Pensei em reunir um grupo de amigos em algum lugar bacana e pôr em prática. Isso é bom também, gente. Falar inglês com brasileiros também é válido, tá? Tem muita gente que pensa que, não vou treinar com ele porque ele é brasileiro. Não, todo mundo que está aprendendo, na época que eu estudava inglês, eu falava era com espanhol, eu conversava era com chileno, com japonês, então assim, todo mundo aprendendo também. Então, se eu começar a aprender, por exemplo, alemão e a Thaís também estiver estudando, a gente estuda junto, a mesma coisa, né? A gente começando do zero. A gente vai estudar, Thaís, eu aprendi isso, aí eu vou falar, ela vai me corrigir, então... não é ruim treinar com o brasileiro não, tá, gente? Pode perder essa crença aí. Qualquer pessoa que você treine já vai ser válido. Mas e se eu aprender errado? Gente, no aprendizado você vai errar. Isso é um processo de aprendizado. Eu deixo meus alunos errarem, meus coaches, meus mentorandos. Não pode pular para o português. Não pode. Porque é o seguinte, quando você tem 3 processos de aquisição de fala. Se você está aprendendo uma coisa e alguém ficar te corrigindo, você vai se sentir mais mal ainda, porque já que o grande problema é fala, ninguém quer errar. Então você vai errar, você vai falar igual um bebê no início, você é um bebê, né?
A diferença do bebê para o adulto é que o bebê não tem julgamento. O bebê ele tem aquela necessidade urgente de falar, tipo ali, ó, É a o nome da... comunicação, né? A comunicação tem que ficar aquela, tem que falar certinho. Não existe isso. Eu acho que tem que ser O bebê tá desesperado e ele vai falar algum som que vai falar, eu quero aquilo, eu quero aquela mamadeira, tô doendo. Ele não sabe falar, então ele começa daquele jeito também. A diferença do bebê e do adulto é que o adulto tem emoção, o adulto sente vergonha, o bebê não, ele tá ali loucamente, e não tá nem aí. Então, quando você começa a aprender inglês, você tem que pensar que você é um bebê e que você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, entendeu? Então, tem gente que pensa assim, estou estudando, mas já tem 1 ano. Você é uma criança de 1 ano. Os bebês falam com 3, 2 anos e pouco, né? 1 ano e 5 meses. Então, se você é um bebê que começou a estudar inglês e já está falando com 5 meses, nossa, você está super precoce. Entendeu? Você está super bem, precoce. Então, muita gente acha que essa fluência vai vir rápido porque você é adulto, mas o processo no cérebro é a mesma coisa. Então, você aprender uma língua nova é você aprender a falar, literalmente. E a gente ainda tem sorte, gente, que tem um monte de palavra em inglês no Brasil. Não é igual, não é igual para um russo, um asiático que vai aprender outro alfabeto. A gente já sabe o alfabeto, né? A gente tem muito mais vantagens que eles. E para quem está no meio do aprendizado, com certeza está te faltando treinamento, são horas de falar. O que faz uma pessoa ser mestre? São as horas de prática. Então é o seguinte, por onde começar? Começa falando desde o início. Se você tem, sei lá, começou a falar inglês hoje, porque eu quero aprender inglês agora. Começa a assistir vídeo no YouTube, começa a repetir tudo que eles falam, decorar texto. Depois você vai começar a criar os textos, é um processo. E você vai começar, quanto mais você falar, mais você vai entender. Né? Tem gente que acha que primeiro você entende para depois falar. Não, quanto mais você fala, mais você entende. Porque você fala aquilo, você internaliza. Então, quando você escuta, você volta. Né? A gente chama isso de espelhamento. Então, eu encorajo todo mundo desde o primeiro dia já começar a falar. Ouvir uma palavra, repete ali, a língua vai rolar. É assim mesmo, né? Eu tenho uma aluna que ela é influencer. Até essa palavra ela falava influencer. Influencer. Ela tem que falar, ela compra um monte de trem importado. Ó, aqui, ó. Esse aqui minha sogra me deu. Ó, tá aqui escrito. Até põe no mercado, quando você vai no mercado fora, você vai ver o desespero, né? Hyaluronic Acid Vitamin C Serum. Aí a gente tem que saber a clinical form, então não vai comprar nada ruim para queimar a sua cara, né? Aqui o outro. Hand cream, né? Hand cream. Aí você vai ler hand. Aí você vai na internet, eu vou te dar várias ferramentas, né? A Thaís perguntou das dicas. No meu canal do YouTube, eu tô com essa intenção de ensinar as pessoas. Mas como eu sou aquela pessoa nerd, gente, eu sou pessoa nerd. Eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer vídeos criativos, né? Eu não minto pra ninguém que, tipo assim, que é difícil. Esse dia minha amiga me mandou um inbox, falou, seus vídeos estão muito chatos. Porque, gente, pra ser youtuber, você tem que saber editar vídeo, você tem que saber fazer um conteúdo interessante, você tem que achar as músicas que não tem copyright pra entreter todo mundo. Então, assim, você tem que aprender todo esse processo. Então, até os vídeos do YouTube ficarem tão interessantes quanto outras pessoas, vai um tempinho ainda. Então, eu ainda sou aquela pessoa mais aula, mais maçante, né? Daqui a pouco meus vídeos vão ficar mais legalzinhos, com os efeitos sonoros. Né? Vai de teste, porque tem pessoas que curtem mais aqueles vídeos mais longos, com aula mesmo, de verdade. E já tem uma outra galera, um outro público que não curte muito essa questão de aula, de coisa grande. Então vai mais nas dicas práticas ali pequenininhas. Então aí não aprofunda, né? Tá, isso, não aprofunda. Gente, se você tá no YouTube e você vê uma aula densa, você pode ter certeza que a aula vai ser boa, porque alguém tá ali, ó, 1 hora falando de um trem que tem trem pra falar. É bom, mas aí agora eu falando como estudante, né? Como aprendiz aqui de inglês. Não dá paciência não, né? Não, é porque o que acontece? A gente precisa de fazer isso com constância, né? Todos os dias. O ideal, você mesma, a Gabi mesmo, ela puxa minha orelha, então ela sempre fala assim, não, tem que ser algo constante. Todo dia tenta assistir, ter algum contato com o inglês. Então, assim, se a gente ver lá um vídeo longo de 1 hora, todo dia, às vezes não vai dar tempo. Então, legal, de repente a gente começa tendo contato com vídeos mais curtos diariamente, né?
Mas tirar um dia para poder se aprofundar. Não, hoje é o dia de eu pegar um vídeo maior, de eu me aprofundar mais em alguma coisa, na gramática. Até mesmo assim eu sou muito, eu crio muitos planos, muitas estratégias, né? Tanto de trabalho, de estudo, de tudo. O problema é botar em prática. Que às vezes eu começo, só que aí vem outras coisas, eu priorizo o trabalho e tal, e não consigo manter a constância. Mas assim, eu acho muito legal isso, pelo menos tirar um dia para focar num estudo mais aprofundado. Mas como o contato com o inglês tem que ser diário, então acho que é válido, né? Mesmo que sejam vídeos curtos no YouTube, filme mesmo, né? Filme, série, que é uma coisa que a pessoa está gostando daquele contexto ali. Então, ela É, eu ensino também muita coisa, igual quando eu te falei que eu ensino a pescar, eu ensino a pessoa a estudar com outros conteúdos, que não são meus vídeos também, entendeu? Então, assim, começa mudando seu celular para inglês, faz isso agora. Ai, mas eu não vou entender. Vai sim, você vai ficar com preguiça, com medo, com gastura, como se diz o povo, mas você vai acostumar, entendeu? Vai sair ele da zona de conforto, vai doer. Então muda agora, muda seu e-mail para inglês. E quando você não souber uma palavra, você vai lá e procura, né? Se você trabalha com isso, seu trabalho vai ser um plus, sabe inglês, melhor, já é um force aí para você já começar. Então muda seu celular para inglês, muda o Instagram, o seu Facebook, muda tudo para inglês. Suas redes, tudo que você tiver. E começa essa imersão mesmo, né? Todo o conteúdo que você assistir, ai, mas que saco! Depois você vai aprender, entendeu? No início vai ser um saco mesmo, gente. Aprender alguma coisa nunca é bom. É igual quando chegar a hora de ir na academia, ninguém quer ir, né? Tipo, aquela galera fitness, tipo assim, ai, tô doido pra malhar hoje. Eu sei, porque aí tem um ponto legal também, porque a pessoa cria uma obsessão saudável. Isso é muito legal. Você ser curioso, você tem que ter uma obsessãozinha, senão você não vai, entendeu? Você tem que ter gostar muito, sabe aquela pessoa obcecada? Tipo o Thiago Nigro, ele é varrido por causa de finanças. Entendeu? Você tem que começar a ficar, entendeu? Aquele alucinadinho, muito envolvido com a língua, de você falar tudo que você quer traduzir, tudo que você quer saber. É assim que você vai aprender, entendeu? Tendo curiosidade. As pessoas me perguntam muita coisa, eu sei de vários assuntos, mas eu sou curiosa, eu tô toda hora pesquisando o que é isso, essa palavra. Ai, será que tem jeito de fazer isso? Eu acho que a preguiça é o que mais faz eu evoluir. Horrível falar isso ao vivo. Porque eu falo assim, gente, tem que ter um jeito de fazer isso, não é possível que ninguém inventou. Tem um nerd que inventou aquele aplicativo que eu queria, eu resolvo tudo na minha vida. Por causa, se eu tivesse nascido em outra época, eu nem ia vingar na vida, eu acho. Porque eu amo tecnologia. Ai, você mandar eu combinar um lote. Não, o ser humano é adaptável. Então, acho que a gente se adapta a qualquer era aí. Não, mas eu sou muito dessa era da tecnologia, muito dessa era. Então, rede social também. Rede social, gente, sigam pessoas que falam inglês. A pessoa tá ali, ó, falando, você gosta de cozinhar. Vai lá numa pessoa que cozinha e fala inglês, um americano, que é um cozinheiro americano, chefe de cozinha, cozinheiro. Eu já trabalhei de chefe de cozinha também. Então, assim, vai seguir as pessoas que falam de um assunto que você gosta mais em inglês, um gringo. Vai lá na gringa que fala de maquiagem, se você gosta, né? Perfeito. Aí ela vai falar, e você vai acostumando, né? Você já gosta do assunto. É uma forma de encaixar o inglês na sua rotina, né? Exatamente. Curte. Então, curte alimentação, cozinha, perfeito. Curte beleza, perfeito. Vai seguir alguém que fala inglês com esse assunto, né? Eu vou vendo o povo, vou fazendo só assim, vou te interromper. Ai, gente, tá só 12 pessoas, parece que tem 100, né? Bom, é isso. Acho que nosso tempo já foi, já. Mas acho que deu para dar uma esclarecida legal aí. Então, resumindo, o que a gente Saudade. falou aqui. O objetivo foi trazer para vocês, mostrar como a importância do inglês, né, na nossa vida, formas de a gente ganhar mais dinheiro, como o inglês faz a gente ganhar mais dinheiro. Então, a gente falou aqui sobre profissões que existem. Dólar, gente, dólar tá quase R$6. Pois é, pode fazer alguma coisa falando inglês, ganhando em dólar, melhor ainda, vai ganhar muito mais, entendeu? Renda extra, tem muita renda extra usando o inglês, então também é forma de ganhar dinheiro.
falamos sobre algumas profissões, falamos sobre formas de alavancar a própria carreira que você já tem. De repente, na sua carreira, não seja obrigatório ter o inglês. Porém, com o inglês como um adicional, como um extra, se torna um diferencial, né? E, consequentemente, seu salário duplica, triplica, enfim. Então, o inglês também é bom para isso. E a gente entrou aqui na parte também do ensino em si, do inglês, né? E a Gabi deu algumas dicas aqui de como facilitar aí o ensino, o estudo, porque não é realmente fácil. A gente falou sobre as principais dificuldades que as pessoas têm no aprendizado. A minha é falar, e acho que da maioria também, a maioria colocou aí, que é o falar mesmo em si, naquela fase quando a gente está tentando elaborar uma conversa em si, daquela trava. Enfim, mas acho que segurando aí as dicas que a Gabi falou para poder a gente forçar o aprendizado, né, manter a constância todo dia, eu acho que dá para fluir legal. Dá para a gente melhorar nosso inglês aí. E como a gente está toda live colocando aí uma atividadezinha no final, para você sair daqui e já praticando, colocando alguma coisa em ação, a Gabi vai deixar a atividade do dia com vocês. Eu vou, na verdade, deixar um vídeo no Arrasta Pra Cima do Thaís e vou falar aqui, né, a primeira atividade de hoje, já falei, você mudar seu celular para inglês, mudar suas redes sociais, mudar tudo que você tem para inglês. E se você é dentista, se você é médico, se você é qualquer coisa, você vai poder estudar com materiais dessa área que você já estuda, né, só que em inglês. E se você for iniciante, não comece por coisas tão difíceis. Então, a gente vai começar mudando o celular, mudando aí suas redes sociais, tudo para inglês. E eu vou deixar um vídeo com a Thaís aqui, né? Ela põe nos stories dela, vocês acessam lá. Se inscrevam no meu canal do YouTube, porque eu tiro as dúvidas de todo mundo que estuda, né? Porque tem gente que é à toa na vida e vem perguntar uns trem pra mim que já tem no Google, gente. Depois do Google, ninguém gambela, ninguém mais. É que não sei o quê. Vai lá no Google. Vai no Google. Aí eu vou falar, você já pesquisou isso? Então, a primeira coisa, seja pessoa curiosa, pesquisa as coisas antes de perguntar para as pessoas, porque isso não é que as pessoas não querem te ajudar, é que se você imagina que alguém ajuda um monte de gente de graça, você tem que chegar com uma dúvida preciosa, tipo, se não tem no Google, sabe? Tipo, né? Quando alguém me pergunta, o Mário Vergara já dá logo. Você já viu ele dá logo a rasteira nos outros. Ele fala, não, isso aí tem no Google, vai lá olhar. Ele fala. Como mentora, eu sei bem o que você tá falando. Sei bem. E eu rasgo mesmo e eu... Pode falar, desculpa. E até eu, para perguntar também alguma coisa, eu sou chata. Quando eu vou chegar num expert para perguntar alguma coisa, é porque eu já revirei do avesso aquele assunto ali. E de alguma forma... Não entendeu. Chega com uma dúvida. Tipo, eu olhei esse site. Não entendi. Então é esse ponto aqui que eu não entendi. Pronto. Até para perguntar, a gente tem que ser inteligente. Usar a inteligência para fazer perguntas mais precisas. Mas muito bom. Então eu vou deixar depois aqui vou deixar a atividade, né? A primeira atividade. Vamos botar duas. Esse vídeo que você vai deixar é de prática, para praticar o listening, para praticar o speaking, para quê? Qual é esse vídeo é para as pessoas aprenderem como praticar o speaking sozinhas. Show. Então, eu vou deixar as atividades que, então, vamos considerar que sejam duas aí. A primeira, que é você passar tudo para inglês, sua rede social, seu celular, tudo. E a segunda, que é o vídeo para você praticar o speaking, tá? E a terceira, de pesquisar, de ser curioso. Já tem 3 atividades. Atividade é o que não falta. A Thais vai me matar. Só sair daqui já estudou. Não, sair daqui já botando em prática. Então é isso. Então, e você, Thaís, como você também falou que tem dificuldade, eu queria pensar o seguinte. Muita gente... Vocês lembram que a Anitta estava aprendendo francês online, né? Você chegou a ver isso? Fiquei sabendo. Então, eu queria te oferecer, ver se você quer eu tentar... tentar superar essa dificuldade de falar e se passar pelo ridículo aí online, entendeu? Porque, na verdade, essa é a frase mesmo, vai dar rata até morrer, entendeu? A gente dá rata e isso é super legal.
Vamos passar vergonha ao vivo, é isso então. Aqui, Elisa, pode mandar. Gente, quem quiser, eu tenho um grupo no Telegram, tá lá no meu perfil, tá? Depois eu peço a Thay pra deixar aqui. E já tô convidando ela mesmo, então se ela animar, a gente faz um quadro aqui, né? Não sei qual a frequência, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, a gente vai combinar. Se você quiser, as pessoas podem assistir como que é um processo de coach mesmo, para destravar alguém. E porque isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer, né? Eu me ponho de cobaia para os meus teachers me corrigirem, porque esse processo de se corrigir, ele não vai acontecer ao vivo. Ele vai acontecer sempre depois. Porque é o seguinte, a gente faz uma conversa, na conversa você tem que sentir a vontade. Você vai errar e eu vou deixar você errar, vou te assistir errar. Depois de, tipo assim, umas 4 conversas, eu pego aquela primeira ou a última conversa e já começo a avaliar. Aqui, ó, eu tenho que entender seus erros, Aí você pode melhorar nesse ponto, você pode melhorar aqui. Então, assim, isso é um coach, né? As pessoas confundem essa coisa de coach, ficou prostituído no Brasil. Coach é uma pessoa que te mentora, uma pessoa que te guia. Ou seja, se você vai contratar um coach, significa que você já é um autodidata, que você já aprende sozinho, né? Então, a Thaís, como ela já é autodidata, o modelo de coach funciona para você, se você é essa pessoa, né? Quando a pessoa Porque a refletir melhor sobre aquela situação, né? ajuda no seu processo. Exatamente. Porque se você vai um médico, você está com um problema, você vai na nutricionista, não tem jeito de você falar para ela, come para mim, não. Você vai ter que voltar lá com comida e feita a dieta, né? É verdade. Então, essa questão de quem faz de inglês e falar, eu não aprendi, você fez tudo que o professor te falou, levou as dúvidas, não tem como. Se você fizer isso, não tem como. Isso daí é em todo lugar, né? Igual eu, por exemplo, como consultora financeira. Se eu passo toda a orientação para o cliente não colocar em prática, já era, não vai ter resultado. O inglês é a mesma coisa. Se a teacher colocou ali a atividade para você fazer, pratique, falou para você praticar, tá puxando sua orelha, você não quer fazer, não quer nada fora do Brasil, não adianta, né? Não vai cair do céu o idioma também, não vai acontecer. Então, é isso, é praticar o que está sendo aprendido, é aquilo, conhecimento e ação, tem que andar alinhado ali. Então, fechou, Gabi, nosso tempo esgotou, tá topado aí, a rachação de cara ao vivo, seja o que Deus quiser. Vamos tentar, demorou. A gente vê, então, organiza depois aí como vai ficar esse quadro. Inglês com Thay. Travar, pois é, né, vamos ver o meu processo aí. Para tentar destravar a fala. E é isso, vamos combinar, acertar e divulgar com o pessoal aí para ver. Vamos ver no que vai dar, né? Tá respirando, já suando a mão. Já tô nervosa, deu até calor, imagina, meu Deus. É complicado, é complicado tentar conversar em inglês assim, face to face, imagina ao vivo, todo mundo olhando, observando. Não vou poder desistir. Agora já era. Mas é isso, o tempo tá acabando. Obrigada, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu acho que agregou muito, foi muito bom, foi bom para mim. Tenho certeza que foi bom para quem tá assistindo também. E... Pra mim também. Foi bom demais. Obrigada, Gabi. Até o nosso próximo encontro, então. Muito obrigada. See you next time. Aí você deixa os trem lá. Beijo. Vou deixar tchau. Lá. Tchau, gente. Tchau.